aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Estamos de volta com mais uma dose de esperança da comunidade de Jesus. E hoje nós vamos refletir sobre 2 versos do Salmo 22. Um salmo que é chamado de salmo messiânico ou profético, porque algumas de suas frases são repetidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo quando na cruz do Calvário, e suas frases, seus versos, refletem a paixão, o sofrimento de Cristo antes e durante a sua crucificação. E refletem as verdades da missão que ele deixa para o povo de Deus até a sua volta em glória. O Salmo foi escrito por Davi, pelo rei Davi. E ele expressa o sofrimento também de Davi quando ele o escreve. Como se Deus o tivesse abandonado, tal o seu sofrimento. Tal as suas dores, tal a sua angústia, tal a sua aflição. E se você experimenta isso em algum momento da sua vida, leia esse Salmo 22, aprenda com Davi. Porque Davi, mesmo em meio a esse sofrimento, mesmo se sentindo abandonado por Deus, ele não deixa de reconhecer o Deus vivo, quem ele é, e de louvá-lo. Então nossos versos são os versos 3 e 4, que dizem assim na versão que eu tenho aqui comigo. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Então, queridos, ele continua reconhecendo quem é Deus. Outra versão diz que o Senhor está entronizado nos louvores do seu povo. E outra ainda diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Aqui diz que és o louvor de Israel. E ele está querendo dizer com isso que Deus é o conteúdo do louvor de Israel. O louvor do povo de Deus expressa exatamente quem é o seu Deus, quem é o nosso Deus. E Deus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre, apesar do que nós passamos e do que nós vivenciamos, apesar das nossas experiências aqui na terra. E por isso, mesmo em meio ao seu sofrimento, Davi continuará louvando ao Senhor e confiando nele, assim como o Senhor Jesus Cristo no seu sofrimento. Ele começa o Salmo 22 com um verso que é colocado na boca de Jesus na cruz, uma das 7 palavras da cruz. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então ele vai dizer mais à frente, depois de dizer que se sentia abandonado, de descrever o seu profundo sofrimento, ele vai dizer no verso 22, ou no verso 21, na segunda parte dele, e tu me respondeste. Deus não deixa aquele que clama com fé por ele sem uma resposta. E ele diz, e tu me respondeste finalmente, lá no verso 21. E ele segue dizendo, proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia, te louvarei. Na igreja, na comunidade da fé, te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Então, queridos, nós podemos continuar nos colocando na dependência do Deus dos nossos louvores. Nós podemos continuar louvando e entoando louvores e glorificando ao nosso Deus. Porque ainda que nos sintamos em algum momento abandonados, sem socorro, sem saída, Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele continua ouvindo e amando o seu povo, amando a mim e a você.
Clame a Ele, confie nele, continue louvando ao Senhor. E você vai poder dizer, como Davi, ele termina o salmo dizendo: a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. A um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Então, queridos, que nós possamos louvar ao Senhor. Lá no Apocalipse tem um verso que vai dizer que Deus, figurativamente, Deus está no seu trono e há uma nuvem de incenso que é feita pelos louvores do seu povo. Então Deus se agrada quando nós continuamos reconhecendo, colocando a nossa confiança e esperando nele, mesmo quando o nosso sofrimento parece não ter mais fim. Louve ao Senhor, confie nele, espere nele, porque ele vai te responder e vai te abençoar. Deus te conceda graça nesse dia. Amém. Siga-nos nas redes sociais, aqui no Facebook, no Instagram e no YouTube. Clique no botãozinho de seguir na página, clique no sininho para receber notificações. Siga-nos também no Instagram e no YouTube, inscrevendo-se no canal. Nós precisamos muito de inscrições no YouTube para que as ferramentas estejam disponíveis. E, mais importante ainda, convide seus amigos. Faça isso agora. Convide seus amigos para conhecer a página da Comunidade de Jesus e nos ajudar a ampliar o alcance do conteúdo que nós estamos publicando para vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. A memória, aquilo que me dá esperança. Quero